Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Seja bem-vindo ao seu, nosso canal Metanoia. Aqui somos transformados pelo poder do Evangelho. Vamos lá para a mensagem de Jesus de hoje. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona e viram e se converteram ao Senhor. Aqui sabemos que o evangelista Lucas está escrevendo o livro de Atos e ele conta esse relato de Pedro. Pedro, como um bom apóstolo de Jesus, ele estava cumprindo o seu papel, cumprindo o seu propósito de visitar as igrejas que estavam se abrindo naquelas regiões, além de Samaria, além de Judeia, além de Jerusalém. Pedro estava indo cumprir o seu papel e ali ele encontra uma igreja na cidade chamada de Lida. E ele fala que ali era uma igreja onde se congregavam-se os santos, ou seja, um local onde o povo de Deus se reunia e eram-se santos. Por que santos? Porque eram separados por Deus para viver o propósito e o chamado de Jesus Cristo na terra. A igreja aqui estava vivendo um momento de paz, um momento de calmaria, até porque a igreja tinha passado por um momento de perseguição muito grande através da vida de Saulo. Você sabe que em Atos capítulo 9, o início de capítulo 9, você vê que Saulo está indo em uma perseguição à igreja, uma perseguição aos cristãos. Então, na sua jornada, na sua caminhada, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então foi ali, naquele exato momento, onde Saulo teve um encontro com Jesus e se converteu a Cristo. Durante essa caminhada de perseguição, a igreja estava em paz. Por quê? Porque o maior perseguidor da igreja até então estava sendo encontrado por Jesus Cristo. Então esse perseguidor fica cego, perde a sua visão. Então o Senhor fala com um homem chamado Ananias, um homem que não é muito conhecido nas escrituras, não muito falado entre os evangelhos, mas um homem ousado, um homem de coragem que decidiu ir até Paulo, que na verdade era Saulo, para colocar as mãos sobre a sua cabeça e trazer libertação sobre a sua vida. Então Ananias disse sim ao chamado de Deus e foi até Saulo colocar as mãos sobre a sua cabeça para que a escama dos seus olhos fossem retiradas. Sendo assim, Ananias, um homem simples, sem codinome, sem muita fama, sem ser conhecido entre os evangelhos, foi usado tremendamente por Deus para tirar as escamas dos olhos de Saulo. Assim é Deus em nossas vidas. Ele usa pessoas do anonimato, pessoas que não têm renome, pessoas que não estão no holofote para poder libertar e cumprir o propósito dele na vida de outras pessoas. Talvez eu e você sejamos um Ananias, não precisamos estar no holofote, não precisamos estar no meio do púlpito, não precisamos estar entre o público. Só precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer e estender as mãos e liberar a cura para aqueles que estão cegos. Porém, a história continua. A história continua e Saulo, após dele tirar as vendas dos seus olhos, as escamas caírem, Saulo resolve ministrar o evangelho, resolve começar a falar da palavra de Deus ali naquela cidade onde ele estava, em Cesareia. Então a igreja local, os religiosos da época, os judeus que ali se encontravam, os novos cristãos que estavam crendo em Cristo, se incomodaram com aquele ambiente, se incomodaram com aquela situação e resolveram dar uma passagem somente de ida para Saulo, que estava em Cesareia ministrando para Tarso. Então Saulo foi de Cesareia para Tarso somente com a passagem de ida. Mas a história continua em Atos capítulo 9, até que Pedro chega nessa cidade chamada Lida e se encontra os santos. Uma igreja santa. E lembrando, se essa igreja é santa,
toda igreja santa, ela responde em milagres, ela responde em cura, ela responde em transformação, em restauração. Por quê? Porque é o local onde os santos estão. E todos aqueles que procuram uma igreja, todos aqueles que procuram o ambiente dos santos, vai com uma grande expectativa. Expectativa de transformação de vida, expectativa de cura, expectativa de milagre, expectativa de uma nova vida, de um novo recomeço em Cristo Jesus. Mas nem sempre as pessoas que chegam até onde estão os santos, onde está a igreja do Senhor, essas pessoas têm as suas expectativas alcançadas. E muitas das vezes saem de lá frustradas, sim, frustradas, porque a expectativa está sendo colocada em pessoas, está sendo colocada em homens, está sendo colocada nos santos. E quando nós colocamos as expectativas nos santos, às vezes nós nos decepcionamos. Mas quando colocamos a nossa expectativa em Jesus Cristo, jamais nos decepcionaremos. O Senhor pode até não fazer no nosso tempo, no nosso querer, no nosso agora, mas no tempo dele vai acontecer. Você lembra de um demoniado de Gadareno? Ele vivia preso dentro dos cemitérios, ninguém conseguia controlá-lo e o Senhor Jesus o curou. Você lembra da mulher que ia buscar água meio-dia no poço? Ela ia meio-dia no sol quente, desolada, estava indo praticamente para o seu 5º casamento e o homem que estava com ela não era dela. E Jesus naquele poço ofereceu a água da vida e libertou. Assim é Jesus, ele não frustra as nossas expectativas, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas vamos voltar aqui para a história de Pedro. Pedro chega nessa igreja, nessa congregação dos santos, e com certeza aquele ambiente era um ambiente de milagre, era um ambiente de cura, era um ambiente de transformação, era um ambiente onde vidas seriam transformadas, vidas seriam resgatadas e vidas seriam feitas ali para o anúncio do evangelho. Porém, no meio dos santos havia um homem paralítico. E essa paralisia que eu quero falar aqui contigo, meu irmão, não é uma paralisia física. É uma paralisia espiritual. Porque no meio dos santos, no meio da congregação, uma igreja saudável, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que não é egocêntrica, é cristocêntrica, uma igreja que tem uma palavra genuína, uma igreja onde o próprio autor Lucas fala que é uma igreja onde habitam os santos. Mas no meio dela tinha um homem paralítico que não era qualquer homem, era Enéas, um homem que era conhecido até pelos apóstolos. Um homem que era conhecido pela liderança da igreja, com certeza. Mas Enéas estava paralisado já fazia 8 anos. Às vezes, meus amados irmãos, tem irmãos da nossa igreja paralisados. Paralisado porque está com a expectativa errada em homens. Expectativa errada em pessoas. E paralisa no ministério. A igreja está fluindo, o mover está acontecendo, a igreja está crescendo, está prosperando, mas o paralítico, ele continua ali paralisado, ele não se movimenta nem para a direita, nem para a esquerda, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele não faz nada, ele até se sente bem, a palavra é boa, o louvor é bom, a recepção é boa, o ambiente está perfeito, porém tem um paralítico, e não estou falando da paralisia física, eu estou falando da paralisia espiritual. Esse homem talvez já tenha rodado por várias igrejas e chegou até a cidade de Lida e ali ele disse: essa é a minha congregação, é aqui onde eu vou ficar, é aqui onde eu me sinto bem. Porém, está paralisado há 8 anos. Há 8 anos esse homem estava paralisado. Até que chega Pedro, o homem de Deus naquele ambiente. Aquele ambiente cheio de homem de Deus. E Pedro fala para ele assim: Enéas, hoje Jesus vai curá-lo. Ei, eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é o teu nome, mas deixa eu te dizer, Jesus vai curá-lo. Jesus vai curá-lo. Entenda isso, é Jesus Cristo que vai curá-lo. Eu não sei você que está do outro lado da tela, mas eu tenho uma palavra para você: Jesus Cristo vai curá-lo. E Pedro falou para aquele homem: levanta-te e arruma a tua cama. E assim ele o fez imediatamente. E todos que estavam em Lida e Sarona se converteram
ao Senhor por causa desse fato. Ei, eu digo ao paralítico, você que está paralisado espiritualmente, que não se movimenta mais dentro do ministério, você já trabalhou tanto, você já fez tanto, e hoje você tenta ficar de pé e não consegue. Ei, o ambiente é bom, o ambiente é agradável, é um ambiente de santos, tem homens e mulheres de Deus ao teu redor, a igreja que tu tá é a igreja certa, correta, prega a palavra, anuncia o evangelho, louva para Jesus e não para homens, serve a Deus e não a homens, e ainda continua paralisado. Deixa eu te dizer, Jesus vai curá-lo. Te liberta agora em nome de Jesus dessa paralisia. Te levanta, se posiciona, toma um posicionamento, fica firme, dá bom testemunho, firma em Cristo Jesus. Arruma a tua cama, se organiza. Se Pedro falou para Enéas, arruma a tua cama. E se o Senhor está falando agora, arruma a tua cama, é porque tem algo desorganizado, tem que ser arrumado. Arruma agora, em nome de Jesus, se levanta. E a partir do momento que tu se levantar, arrumar a tua cama, vidas serão alcançadas e se converterão por causa do teu testemunho. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso vídeo de hoje do Metanoia. Jesus vai curá-lo. Até o próximo vídeo. Tchau.